essa nossa, inédito, né? É o curso que nós estamos fazendo, assim, de formação. Como eu disse um dia, na abertura do webinário, né, da URGS, que o Conselho Municipal tem as suas funções já definidas, né? Mas a função pedagógica, ela é fundamental e ela perpassa todas as nossas ações. E por que não pensar num curso de formação com as nossas normativas, que tanto elas estão permeiam todo o trabalho dentro da escola, né? Então, por que não trabalhar com as nossas normativas, junto com quem está dentro da escola, trabalhando e colocando em prática essas nossas normativas? Então, essa é a nossa proposta, né? Esse é o nosso curso. Hoje iniciamos o módulo 2, trabalhando a resolução 22 de 2020, da qual as relatoras foram as nossas conselheiras, a Clarice Gorodich e a nossa conselheira Ana Espolidoro, Ana Neca, Maria Inês Espolidoro, desculpa, é que ela é a nossa conselheira Neca, mas o nome dela é Maria Inês Espolidoro. E tem outra conselheira que foi relatora na época, a Andrea Valer, que atualmente ela não é mais conselheira, ela está na UERS. E hoje, então, as nossas formadoras desse nosso módulo serão as duas relatoras, a Clarice e a Maria Inês. Então, tenhamos todos uma boa noite de trabalho, um bom meet e é com vocês, gurias. Bom, primeiro, uma boa noite. Queria referenciar a presença da Daniela Rosa, que fez parte da comissão especial da resolução 22 de 2020, né? Aqui presente. Oi, Dani. Oi, gurias. Tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Clarice Gorodich, sou conselheira do Conselho Municipal de Educação e também sou conselheira do Fundeb, né, do Conselho de Acompanhamento do Fundeb. Eu pertencia na época que fiz parte dessa resolução ao ensino fundamental. Então, a minha experiência, ela versa muito sobre este âmbito. E a NECA, então, ela complementa a NECA e a Daniela com os outros espaços na educação básica, né? Eu vou passar para a NECA se apresentar, tá? NECA. Então, meu nome é Maria Inês Polidoro, mas todo mundo me conhece por NECA, e eu no conselho represento o Sindicreches, que é o Sindicato das Escolas Privadas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e então represento nessa resolução, fiz um olhar especial para a educação infantil, né? Porque a grande parte dos pareceres que chegam no conselho para serem analisados são de escolas de educação infantil. Então, sempre importante, né, que haja uma análise, um olhar especial para esse grupo, né, das escolas. Então, é isso. A gente vai começar um pouquinho diferente, tá? Porque para nós é muito importante saber o interesse de vocês no tema. Obviamente, todos, me parece, estão em instituição, mas nem todos têm a mesma expectativa, né? O que nós planejamos para essas duas aulas hoje seria falar especificamente sobre o projeto político-pedagógico, o que isso representa, a importância, né, para as escolas da rede municipal de recompor, refazer seu projeto político-pedagógico no ensino fundamental e na educação infantil, né, quando do processo de renovação, então, das instituições. E, então, a gente hoje falaria sobre isso, sobre a educação também, os nossos desafios em termos de pandemia. Na quinta-feira, especificamente, a resolução como organizar um projeto político-pedagógico e um regimento escolar, que são dois documentos que têm absolutamente, né, uma correlação bem estreita, tá? Então, assim, eu queria só que vocês se apresentassem brevemente, dizer de onde vocês são, se é educação infantil, se é fundamental, e qual o interesse. Alguém começa?
Acho que o pessoal pode ir levantando a mãozinha e daí a gente vai chamando pela fila. Boa ideia. A Marta. Marta? Boa noite, eu sou a Marta. Sou, neste momento, diretora da Escola Tio Barnabé, Escola Municipal Tio Barnabé. Alguns já me conhecem, assim, pelo tempo na prefeitura. Sou professora, então, na rede municipal há 21 anos. Fui conselheira do CME, fui conselheira no Conselho do Fundeb também. Então, meu interesse em participar é justamente para me manter atualizada, né, e prestigiar as colegas, prestigiar o CME pelos 30 anos, e faz parte também da minha história, e eu não poderia me furtar de participar desse momento. Parabéns para vocês, parabéns Clarice, parabéns Neca, Andréia, participamos juntos. A Andréia era presidenta do conselho na época em que eu ingressei. Eu não estou vendo aqui na tela. Deixa eu ver se eu mudando aqui. Então é isso. Vou deixar as outras pessoas falarem. Obrigada. A Daniela. Oi, eu sou a professora Daniela, sou professora da escola MF Morro da Cruz. No momento, eu estou como orientadora da nossa escola. Sou conselheira do Conselho Municipal de Educação, representando a ATEMPA, né? E para mim esses encontros que nós estamos tendo de poder discutir, revisitar, compartilhar com as relatoras as resoluções que nos são tão importantes para que a gente possa, além de compreender, né, o nosso papel também como conselheiras, mas principalmente para que a gente possa ter uma atuação e um compartilhar dentro da escola, junto com os outros atores, no sentido de entender o sistema, de poder compreender o nosso papel também dentro daquele espaço. Então, tem sido noites extremamente proveitosas, né? E eu espero muito hoje beber de todo desse conhecimento que a Clarice e que a Andréia vão compartilhar com a gente. A Ana. Boa noite. Então, eu sou Ana Carolina, sou diretora da EMEI Vale Verde, sou professora da rede municipal também há 21 anos, né? E o meu objetivo, quando eu me inscrevi para participar daqui do curso dos encontros, é justamente isso, né? Atualização, entender, porque como gestores, acho que a maioria acabou aprendendo as questões, as resoluções, ver assim, muito na correria, né? A gente não tem um tempo para parar, para revisitar e rever, né? E o quanto é importante um PPP e a questão do regimento na escola. E eu já participei de construções de PPPs que pareciam mais um Frankenstein, e as pessoas não sabiam nem o que estavam fazendo, né? E ao longo do tempo a gente vai apanhando e vai aprendendo, mas eu acho que esse momento é essa possibilidade de parada, né, de poder estudar com mais calma, de poder entender o sistema ali, como a Daniela falou também, para a gente poder compartilhar com o grupo, né. É cansativo, né, chega uma hora que a gente está, mas eu acho que é importante, né, esse é o nosso papel, tá sempre se atualizando e não deixar se perder essa nossa vivacidade, né, e essa dinâmica é muito importante para a educação. É isso. Caiode. Boa noite. É Caiode, mas tranquilo. Ah, tá, desculpa. Não tem problema, não. Na verdade, eu sou nutricionista, eu trabalho no banco de alimentos e nós temos alguns projetos de educação alimentar, principalmente dentro de diversas escolas. E como eu sou, digamos assim, de uma outra área, eu vim também de uma instituição que não é formal, assim, de ensino, como a maioria das pessoas que estão aqui
reunidas, mas eu estar chegando agora, eu acho super importante como é que é o funcionamento do conselho, como é que é o sistema, como foi colocado, quais são as resoluções, qual que é a história por trás de tudo isso, e como eu e o Banco de Alimentos a gente pode estar compondo e estar, enfim, se encaixando melhor nessa grande rede. É por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu, enfim, vou acompanhar todos os módulos. Mas é isso. Camila. Olá, boa noite. Eu sou a Camila Reis, eu sou conselheira do Conselho Municipal. Eu sou professora na Escola Ana Iris do Amaral. Estou na Prefeitura de Porto Alegre há 12 anos, agora essa semana eu faço 13. E o interesse, né, pelo curso é porque faz pouco, né, que eu estou no conselho e a minha ideia é buscar mesmo conhecimento, estar nesses espaços que o conselho oferece, até para qualificar depois qualquer ação que eu possa participar e até não só a questão do PPP, mas assim eu estou ainda muito no processo de entender como funciona para fazer um parecer, como funciona fazer uma relatoria. Então, eu estou observando muito e todas essas descrições assim de como que foi o processo todo para a construção, né, desse material. Ele é bem importante assim, né, para essa minha construção pessoal assim e para que eu possa depois poder agir também, né? Porque estou recém entrando. Fora todas essas outras coisas que o pessoal falou, né? O reconhecimento do trabalho do CME está sendo muito legal. Desde a abertura lá foi muito legal. Muita coisa da história e tudo mais que eu desconhecia, né? E para prestigiar também as pessoas. Então, eu acho que todas as coisas que já foram faladas aí também. Obrigada. A Natasha. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, é que eu não sabia se isso aqui estava funcionando ou não. Bom, eu tô sem câmera, na verdade, porque meu notebook ele tem certos problemas, né? Mas, então, meu nome é Natasha Timin, eu falo da EC, Associação Evangélica Luterana de Caridade, a ELCA. Lá a gente trabalha com educação infantil e serviço de convivência, né? Então, para mim, estar fazendo esse curso é muito gratificante, tendo em vista na verdade, eu acompanhei, acho que toda a construção dele e tudo mais, tendo em vista a Elaine também faz parte, então, tipo, na verdade, tá prestigiando as gurias que estão aqui também, né? E eu acho de suma importância também, né? Porque a gente precisa sempre se reinventar, se atualizar, tendo em vista, tipo, o mundo que a gente está hoje, as mudanças do nosso cotidiano. Então, é isso. A Andrea. Oi, boa noite. Andréia Flair, sou coordenadora de uma escola infantil no bairro Restinga, conveniada com a Prefeitura de Porto Alegre. Atualmente também faço parte do conselho do CME, né, representando o Secraso. E eu acho que as colegas já falaram tudo o que eu ia falar, né, porque a gente está aqui para aprender, né, essa resolução é atual, né, então a gente tem que estar sempre se atualizando. Também estou há pouco tempo no conselho, então a gente tem muito que aprender. Então, pretendo estar sempre participando e aprendendo com vocês. E é isso aí. Bem, Ana, eu vou passar depois a palavra para a Ana. A Ana tem uma coisa importante para contar da história dessa resolução. Mas eu queria dizer que essa resolução realmente ela demorou mais de um ano para ser feita. No meio, éramos, a princípio, duas relatoras, eu e a Andrea Valer, que não pôde estar aqui presente, e sentiu-se, então, a necessidade de incluir alguém da educação infantil para ampliar as discussões nesse sentido. Oi? Desculpa te interromper. A Marga, a Guilene e a Fabiane pediram a palavra. Desculpa, como eu não enxergo. Não tem problema. Não tem problema. Eu só ia dizer, então, se a Ana podia contar brevemente para nós
como é que foi a questão da gente refazer a resolução, porque nós temos uma resolução antiga, tá? Que aí, obviamente, que estava vigorando sobre o mesmo tema, e a partir de uma consulta da comissão em que a Ana participava, que houve todo o processo de reconstrução desse tema. Então, retiro, pediria para a Ana também nos ajudar aí nessa história do histórico. Pode ser. Obrigada. Então tá. Só nós vamos fazer a nossa rodada de apresentação, que todos estamos nos apresentando, né? Porque nós do Conselho nos conhecemos, mas talvez os colegas que estão aqui nem todos nos conheçam, né? Então, eu sou Margarete Fadanelli Simeonato, sou conselheira também no Conselho Municipal de Educação, eu represento a CERS. Atualmente eu estou como vice-presidente do Conselho e coordenadora dessa comissão especial que está organizando essa memoração dos 30 anos de existência do nosso Conselho Municipal de Educação. Tá? E eu agora aqui, enquanto o Caiode falava, eu me lembrei, Caiode, de onde é que eu te conhecia. Esse nome é um nome que a gente não esquece, né? Nas aulas da educação alimentar lá do IPA, lembra? Eu e a Maria Rita estávamos lá contigo, né? Falasse no banco de alimentos, logo me lembrei dos estágios de vocês. E é muito bom, né, ver que outros segmentos que também trabalham com a área da educação, não especialmente a educação formal, estão participando e estão compondo, né, esse território do qual nós fazemos parte na educação das nossas crianças. Tá? Muito obrigada. A Guilene. Então, rapidamente, eu sou Guilene Salerno, eu sou assessora no Conselho Municipal de Educação desde o ano de 2015. Eu assessoro a Comissão de Ensino Médio, Modalidades e Normas Gerais, e hoje assessoro também essa Comissão Especial de Memoração dos 30 anos do CME. Também trabalhei na Comissão de Educação Infantil um tempo. Estou na minha penúltima semana de trabalho, me aposento na outra semana. Foram 39 anos de dedicação à educação, à psicologia, que é a minha outra formação, e encerro a minha carreira com muito orgulho. Assim, eu não podia ter encerrado em lugar melhor que este Conselho Municipal de Educação, um espaço de resistência, de luta e de muito trabalho. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e acho que vai ser muito bacana esse curso, já está sendo muito bacana esse curso. Então, prazer a todos. A Fabiane. Então, mais uma vez, boa noite a todas e boa noite a todos. É um grande prazer reencontrar aqui colegas tão queridas, né? E antigas conselheiras. É um grande carinho rever aqui pessoas que marcaram história no conselho, porque é muita dedicação, é muita resistência, é muita paixão pela educação e pela garantia dos direitos aos estudantes, né? Às crianças, enfim, é uma militância de anos e anos construída ao longo da sua carreira e para além da sua carreira. Então, é o CME construindo e fazendo a sua história. Eu sou Fabiane Pavani, eu sou professora da rede municipal. A minha escola de origem é a EPA, Escola Porto Alegre, que trabalha em especial com a população em condição de rua. Sou conselheira municipal de educação, eu represento, a cadeira que eu represento neste momento é a UAMPA, União de Associação de Moradores de Porto Alegre, e eu sou a presidenta do Conselho Municipal de Educação. Então, com muito carinho aqui para a comissão dos 30 anos de memoração do CME, essa tem sido, então, um momento de marcar a história do Conselho, né? De rememorar a sua história, a sua resistência, e de falar, né, do que o CME vem rasgando, assim, o seu espaço, né? Vem construindo o seu espaço e reafirmando a sua legitimidade. Mais uma vez, falar aqui sobre o que tem sido, né, tanto os módulos quanto o webinário,
uma grande construção feita com muita dedicação e também com muita qualidade. Então, as colegas que estão participando, né, na posição, então, de professoras, né, estão compondo as mesas e que comporão nos próximos módulos também, e a Marga, né, a coordenadora da comissão, a Guilene, que assessorou, gente, assim, a presença de vocês aqui, que tem sido, enfim, né, a razão para que a gente tenha aberto esse espaço. Não haveria, né, o motivo para que a gente fizesse, senão a dedicação e a paixão, né, na manutenção dos direitos à educação e à qualidade social do sistema. É isso aí, vamos juntas. Um grande abraço. Eu vou aproveitar para me apresentar rapidinho e já passo a palavra para Ana Fornos, que daí ela já se apresenta e emenda a fala dela conforme a Clarice pediu. Bom, eu sou a Dandara, eu sou de Santa Maria, formada pela FSM em História, estou terminando o meu mestrado agora, e a professora Margarete me concedeu essa oportunidade de ser monitora aqui no curso. E como eu sou professora em início de carreira, eu conto com a minha experiência só nos estágios, por enquanto, então tem muita coisa dentro das escolas, do funcionamento da educação municipal, estadual, que eu não conheço, né? Então está sendo muito bom estar em contato com todos vocês aqui, e tenho certeza que eu tenho muito a aprender, apesar de eu não ter vindo como cursista necessariamente, mas está sendo uma oportunidade muito boa estar aqui como monitora também. Passo a palavra para a Ana, então. Ana? Acho que... Oi, desculpa, guria, é que eu estava... Desculpa. Ah, Oi, tá, não... Estão me escutando? Sim, agora sim, não tem problema, viu? Achei que talvez tu estivesse falando com o microfone desligado e daí só... Me vendo? Estão me escutando? Sim? Alô? Sim. Te escutamos, sim, Ana. Tá. É que eu estava no carro, e casualmente cheguei agora em casa, então estava manobrando o carro, estava com o celular ligado e dirigindo. Não tem problema. Eu sou injusta, deu na hora que eu estava botando o carro na garagem e chamado. Ana, tu tem que falar um pouquinho mais alto. Não consigo abrir aqui Pronto. A câmera. Agora estamos te ouvindo bem. Tá. Não, então, assim, eu sou a Ana Fornos, né? Eu trabalhei no primeiro módulo com a educação em para os direitos humanos, e só para colocar o que a Clarice estava me pedindo, que quando a gente então começou a trabalhar na resolução 18, que é a resolução da EDH, a gente viu que essa resolução 5, que era da elaboração, da 5 não, a 6, né? Não sei agora se é 5 a 6, acho que é 6, que era da elaboração dos regimentos e CPPs, ela teria que alguns aspectos dela serem revisados. E aí a nossa comissão, que estava trabalhando com a EDH, a Comissão de Ensino Médio, Modalidades e Normas Gerais, apontou algumas questões, alguns artigos, né, da resolução anterior que precisavam ser atualizados, né, à luz, então, da resolução 18. Mas, então, a ideia inicial era só atualizar alguns artigos e não refazer toda a resolução. Mas, no momento que se começou a verificar os artigos que precisava ser revisado, houve a construção, então, de uma comissão especial, né? E a comissão especial achou melhor, por bem, na verdade, fazer nova resolução, né? Então, à luz dessas novas normativas, especialmente à luz
da questão da educação em direitos humanos. Então, é isso. Foi a partir disso, então, que se montou uma comissão especial para a elaboração, que é essa resolução que a Clarice e a Neca vão trabalhar com vocês, e vocês vão perceber, né? Tem muito do que a resolução 18, que nós trabalhamos semana passada, indica. E é isso, gente. Não sei se querem mais alguma coisa. Alô? Obrigada, Ana. É que tu também faz parte da... Achei que tinha travado. Não travou, não. Tá bom. Então, eu vou fazer uma apresentação. Estou aqui, eu vou continuar. Vou continuar assistindo aqui, então, vocês, porque eu realmente não tenho conhecimento dessa nova resolução. Tá bom? Tá bem. Pessoal, como a gente tinha visto... Bom trabalho. Obrigada, Ana. Nesse momento, nós vamos retomar algumas concepções, porque o projeto político-pedagógico ele é bastante importante para a construção da política, de todas as políticas, da instituição, de todos os movimentos culturais. Eu vou fazer uma apresentação, mas é mais a título da gente estabelecer um diálogo a partir de... Tá? A Neca vai me ajudando, né, Neca? Então, elaborar um projeto político-pedagógico, a instituição, né, elaborar, a comunidade elaborar um projeto, tem a ver com as perguntas, obviamente, que escola temos e que escola queremos, né? E esses foram questões que embasaram basicamente, né, as reflexões a partir do momento da democratização da educação, né, que resultou também na LDB e em todas as legislações posteriores que ocorreram. Bom, a questão sempre e a mais difícil, é como que nós envolvemos a comunidade escolar na construção desse processo, né? Em que contexto cultural, social, econômico e geográfico esta escola está inserida? Quais e quem são os sujeitos da escola? O que esses sujeitos esperam da escola? Quais são as concepções de mundo, os anseios e as reais necessidades dos estudantes, dos pais, dos funcionários, dos professores e das professoras? Tá? Um projeto político-pedagógico, ele tem uma correlação estreita com uma escola democrática, né? E parece que isso tão óbvio, né? Mas seria bom em tempos em que as construções democráticas estão em questão e estão se fragilizando, né? Que a gente repensasse sobre isso, né? Tivesse bem claro, né, essa ideia ao elaborar, ao se pensar num PPP. PPP é a abreviatura, né, que nós damos para projeto político-pedagógico, né? Ou seja, uma escola democrática, ela garante o acesso a todas as pessoas, tá? Ela percebe-se como uma instituição integrada a uma comunidade, ela assegura a participação de todos os sujeitos em suas ações, propicia um clima institucional e comunitário baseado no diálogo, estimula em todos a liberdade de expressão, a dialogia e o respeito às diferenças, constrói uma educação inclusiva que trabalha em função da igualdade de oportunidade, condena e combate qualquer tipo de preconceito ou racismo, propicia a abertura dos saberes produzidos pelos vários atores que a compõem, articula os conceitos, as competências e habilidades com os conhecimentos de vida dos alunos, respeita e inclui as manifestações culturais diversificadas dos grupos, propicia a convivência democrática por meio da troca de experiências dos vários grupos. Esses são apenas alguns elementos que são, obviamente, conhecidos por todos que estão aqui, né? E se eu for depois pensar junto com vocês, alguns estão em questão, né? Então, como é que a
gente propicia essa participação, né? O desafio que sempre eu fiz parte da elaboração do projeto político-pedagógico uma escola de ensino fundamental, né? E eu sei que o nosso maior desafio foi fazer com que todos os segmentos participassem, né? Ouvissem, informassem, dialogassem, construíssem junto e dividissem as responsabilidades, tá? Uma das afirmações que vai em quase todos os pareceres, a NECA depois pode nos dizer, é que o PPP e o regimento escolar, eles devem ser de conhecimento da comunidade escolar, né? E nem sempre eles estão, né, nesse patamar, né? Nem sempre nem os professores, quiçá os funcionários, os alunos e os pais conhecem esse projeto. Eu posso falar um pouquinho? Claro, mas pode desse slide anterior. A qualquer hora. Em geral, quando a gente chega numa escola, nós deveríamos de receber, né? A primeira coisa que a escola deveria de nos receber com o PPP. O PPP deveria de ser a porta de entrada para um novo professor, né? Nós só temos como conhecer uma nova escola se a gente lê um PPP dessa escola, né? Então, assim, todas as pessoas que fazem parte dessa escola, eles têm que fazer parte da construção desse PPP, porque esse PPP, ele se reconstrói todos os anos. Ele não é um objeto que fica pronto, um documento pronto que fica dentro da gaveta. Ele tem que ser sempre reconstruído. Todo ano ele tem que ser olhado. Nós estamos vivendo um momento único, né? Esse da pandemia. Então, assim, o que valia há 2 anos atrás não vale mais. Então, nós também vamos ter que reescrever pensando em próximas situações como a que nós estamos vivendo. E isso tem que estar dentro dos documentos. Então, nesse momento que a gente coloca nos pareceres, né, essa indicação de que o documento, o PPP e o regimento, ao serem aprovados pelo Conselho, eles têm que ficar expostos e serem apresentados à comunidade. A gente fica pensando, será que isso acontece? Às vezes a gente gostaria de pedir uma ata para saber se realmente foi apresentado, né? Porque a comunidade tem esse direito de saber que o seu documento construído foi aprovado pelo Conselho. Então, e se houve alguma restrição, porque às vezes a gente aprova com vetos, né? A gente veta algumas coisas. Então, também isso é importante, né? Então, eu penso essa importância, assim, da participação de toda a comunidade, né? Obrigada, né? Nesse momento, eu peguei uma concepção do Vasconcelos, tá? Ele diz que o projeto político-pedagógico é o plano global da instituição. Ele pode ser entendido como a sistematização nunca definitiva de um processo de planejamento participativo que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para intervenção e mudança na realidade. É um elemento de organização e interação da atividade prática da instituição neste processo de transformação. Então, às vezes, algumas escolas nem sabem que o seu PPP ainda é o caderno número 9, né, que instituiu as escolas por ciclos de formação. E esse caderno número 9, ele é genial, mas atualmente tem ali alguns dispositivos que não estão mais validados dentro da escola. As pessoas não têm ideia, né, de como houve transformação ao longo desses anos, né? Por outro lado, as escolas se transformaram, né?
e o PPP que está em vigor, pode não corresponder exatamente ao que a escola perpetua, o que a escola deseja, né, como projeto de educação comunitária. Então, na realidade, o projeto político-pedagógico vai abarcar o que somos, né, o que queremos, o que propomos e o que faremos, né? Dentro desse documento, dentro do que somos, vai estar a realidade socioantropológica, política, econômica, cultural, a diversidade humana e os vários contextos de existência, né, o diagnóstico da realidade escolar e do seu entorno, a pluralidade cultural, e eu diria de gênero, né, que está ali escrita, mas novamente entra em disputa, né, social, como nós bem sabemos há pouco com o episódio do professor cerceado, né, quando manifestou um respeito à pluralidade de gênero. Então, as questões de raça, de etnia, de orientação sexual estão presentes no que somos e precisam ser consideradas dentro do projeto. O que faremos, né? Dentro do que faremos estão os fundamentos teóricos, a concepção filosófica, epistemológica, pedagógica e socioantropológica, a concepção de educação, de conhecimento, de aprendizagem, de desenvolvimento, concepção de inclusão educacional, social e cultural, a concepção de educação em um tempo integral, tá? E diria até em tempo de pandemia, em tempo de excepcionalidade, que não será o último, como bem sabemos, tá? Ou vamos discutir daqui a pouco. A concepção de educação em e para os direitos humanos e de princípios de convivência. Então, aqui está o que a Ana, então, falou, né? A inclusão, tá? Dessa concepção de educação em para os direitos humanos, também embasando o que queremos e a forma como articulamos e propomos educação, né? O que propomos... Tudo isso que eu estou falando, vocês vão ver depois articulado num documento, né? A gente achou melhor trazer a concepção antes, para vocês entenderem como isso vai entrar dentro da formalização do documento. Então, o que propomos é um currículo contextualizado, cada etapa é modalidade, uma educação inclusiva, a educação especial, a educação em tempo integral, né? Os projetos curriculares diversificados, tais como os que estão em voga em todas as escolas, cada escola tem um, né, que abordam tanto a questão étnico-racial e antirracista, quanto a educação ambiental, a robótica, a inclusão digital, o teatro, a dança, a música, né? Hoje mesmo eu fiquei sabendo de um edital em que contrata serviço externo, né, de letramento digital, letramento matemático, alguma coisa assim, para completar o turno integral, né? E me passou pela cabeça, meu Deus, cada escola tem projetos riquíssimos, né, que contribuem para isso, porque temos que contratar agências externas, né? Bom, isso é uma questão, né? E o que faremos, obviamente? O que nós faremos? A partir de tudo aquilo que somos, que queremos e que propomos, né? E aí vai entrar a questão do planejamento pedagógico, administrativo, planejamento do calendário escolar, né? Que parece estar bem distante das instituições, dos ambientes, avaliação da aprendizagem, das etapas e modalidade, avaliação institucional, né? Os projetos de formação continuada, tá? Que muito o Fundeb preza, né? O plano de ações de médio e longo prazo, o plano de gestão, o plano anual e o plano de aplicação de recursos. Todo esse conteúdo vai ser articulado depois na resolução, né? De uma forma bem normativa, né? E, Clarice, eu acho, uma coisa que eu acho bem importante, assim, é que a escrita desse documento, ela
tem que ter a cara de cada escola, né? Muitas vezes, porque quando há a vistoria, né, a visita da vistoria na escola, ela faz um comparativo, né, do PPP em ação, né? Como que aquilo que está escrito no PPP acontece dentro da escola. E para nós que estamos só lendo documentos, fica evidente que não está em acordo o que está acontecendo na ação da escola, pelo que diz na ficha de verificação, com o que está no documento que a gente leu do PPP. Então, assim, essa coerência entre a ação e o discurso, ele tem que estar junto. Então, não adianta a gente escrever sobre uma escola fantasma e que ela não vai acontecer na prática. Nós temos que falar daquela escola que a gente vive, né, de uma coisa que é real. Isso é muito importante. Nesses itens todos que tu colocaste, né? Então, não adianta a gente falar que tem este elemento se não tem na minha escola, né? Porque eu fiz um copia e cola de um PPP que eu achei na internet, né? Então... Bem séria a tua fala, é bem isso, né? A gente tem que saber o que a gente oferece, o que a gente pretende, mas também tem uma coisa, se cada escola tivesse ciência do seu PPP e com a correlação do seu regimento, né, normatizando as questões que a escola, as formas como a escola pensou a educação, nós não estaríamos, talvez, tão vulneráveis a algumas coisas que estão ocorrendo, né? E aí, assim, a gente pensou em depois questionar com vocês, e gostaríamos de ouvir a fala de vocês, que é a questão dos desafios da educação pública atual, né? Eu vou falar um pouco da questão do Fundeb, né? Que valoriza sobremaneira a educação pública, né? É para isso que são alocados recursos para qualificação, né? E ampliação dessa educação. Então, a gente vê hoje em dia, né, nos sistemas, né, uma baixa remuneração do profissional de educação, né, ou seja, a precarização do nosso trabalho, substituindo concurso por contratos por tempo determinado, em que os professores são retirados das escolas, descartados, como se não criassem vínculos com aquela comunidade, né? Sem qualquer plano de carreira. A gente está vendo a precarização de investimentos na formação continuada dos profissionais da educação, e agora eu vou fazer um vínculo, assim, depois eu vou falar do Fundeb, e o novo Fundeb, ele ressalta o tempo inteiro a questão da valorização do profissional da educação para que haja uma educação de qualidade, e ele não abre mão de uma formação continuada desses profissionais, né? Coisa que a gente viu, né, uma gestão ali passada ter sido largado mão, né? Eu estava com um contrato desses precarizados e não tive nenhum processo de formação emanado da mantenedora, né? Também o que ocorreu, né? Os tempos de planejamento coletivo foram diminuídos, né? Precarizados, os profissionais foram lançados, você tinha que cumprir só a carga horária, não tendo nenhum plano de planejamento ali, de reunião, de formação ali dentro desse cumprimento de carga horária. As estruturas físicas de muitas escolas estão deficitárias e sem investimento, não tem mais laboratórios, quadras poliesportivas, algumas ainda, né, em dias de chuva nem fazem esporte, salas de expressão artísticas que tinham na nossa rede, né, algumas estão sendo substituídas, inclusive os projetos de espaços verdes mantidos pela educação ambiental estão abandonados, e isso fora, né, a questão dos recursos tecnológicos, né, dos laboratórios de informática, e a pandemia veio
para desnudar isso. Parece aquele conto, né? O rei está nu, né? Não tinha laboratório, não tinha rede, né? Em algumas escolas tem rede no começo do primeiro prédio, no último prédio onde funciona o terceiro ciclo, não tem rede, não se podia trabalhar com nenhum equipamento, ou dar uma aula como, vamos dizer, uma escola privada dá, em que o professor está com 10 alunos, talvez, 8, 10 alunos ali, e ao mesmo tempo está transmitindo para os que estão em casa a mesma aula, né? Isso é impossível, né, numa rede pública, onde nós estamos com parcos de investimento em conectividade, em redes e equipamentos modernos e funcionais, ao alcance dos professores, inclusive, e alunos, né? Os professores nem todos têm condições de ter equipamentos modernos, né? Haja visto o que a gente teve que fazer para adaptar o nosso, né? E ainda, né, a gente conta com essas intervenções, né, externas desqualificantes, com propostas de militarização das escolas públicas, com intervenção externa, com vigia e punição, escola sem partido e outras, e agora escola sem gênero, né? Todos os absurdos, né, que nós estamos tendo que enfrentar, né, e que o projeto político-pedagógico, de alguma forma, né, tem que projetar, formas de garantia da escola democrática que nós prezamos, né, que é a base do avanço que nós tínhamos em educação. Eu já falei sobre isso, mas eu acho de extrema valia a gente pensar e falar sobre isso, né? Nós estamos em tempos bem difíceis e nós temos aí, né, o Fundeb para alçar, tá? Esse quesito, né? Que essa finalidade, que é a valorização dos profissionais da educação enquanto figuras centrais na ação de manutenção e desenvolvimento da educação básica nacional. Ou seja, atualmente, 70% dos recursos dos fundos são destinados ao pagamento dos profissionais da educação, com o senão de haver plano de carreira e de investimento em formação continuada, né? Que nem sempre a gente tem ciência de que é um dever, né, do poder público e é um direito de nós, profissionais da educação. Está ampliado, esse conceito foi ampliado, né, na nova legislação. Então, remuneração digna, planos de carreira, tempo de planejamento individual e coletivo e formação permanente, né? Farão parte de uma escola que deve necessariamente abarcar a diversidade e a inclusão de crianças e jovens com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, a inclusão de crianças e jovens de todos os gêneros, raças e etnias no sistema educacional, inclusive, né? Com salas de recursos multifuncionais, com classes, escolas ou serviços especializados, com acessibilidade, nem todas as nossas escolas, né, ainda tem, algumas ainda não têm um plano de acessibilidade completo, com um currículo adaptado, voltado à educação antirracista, ao ensino da história e cultura afro-brasileira e à formação profissional. Então, nós vamos concluir por aqui, porque agora a gente quer passar para vocês, né, deixando no ar essa questão. Como é que está essa educação em tempos de pandemia, né, em tempos atuais, e de que forma, então, vocês acham que o projeto político-pedagógico, todo esse processo de construção do projeto, do PPP e do regimento, pode vir a nos auxiliar nesses momentos. Neca?
Eu acho que o pessoal poderia falar um pouquinho como é que estão vendo isso, né? Podemos abrir os microfones para o pessoal falar, porque antes até desse slide aqui, naquele anterior, eu queria dizer que eu inseri as legislações para vocês terem, porque sempre que a gente lê os documentos, a gente solicita que seja incluído as legislações que devem embasar esses documentos, né? E muitas vezes as pessoas não sabem quais são essas legislações, né? Nessa nova resolução, então, tem toda essa indicação, mas às vezes as pessoas têm dificuldade de acessar e tal, então eu coloquei lá para facilitar para vocês, não todas, assim, mas uma parte dessas resoluções que a gente indica, né? E uma delas é a da música, que se tornou obrigatória, das questões da cultura afro-brasileira, né? As questões da inclusão, as questões do meio ambiente. Então, tem resoluções sobre vários aspectos que estão lá e que a gente sempre, quando lê um documento lá no Conselho, a gente solicita que no próximo o pessoal refira as resoluções, né? Então, nesse sentido que a gente resolveu contribuir com vocês. Mas... Eu vou interromper o compartilhamento para passar um pouco... interrompi? Interrompi. Sim. Estou ficando boa. Para passar um pouco a palavra para vocês, né? Eu vou passar primeiro para a Daniela Rosa, que fez parte conosco e que está em escola, né, Dani? Ai, tá certo. Estou abrindo aqui que eu estou no celular hoje. Primeiro, assim, eu acho que é me colocando no espaço que eu estou, que é o espaço hoje da escola, né? E nesse momento, compondo junto com a equipe diretiva e participando, né, como orientadora. E queria dizer que acho que quando a Clarice instigou agora a gente a pensar sobre esse momento que a gente está vivendo e também trazer as relações disso com o nosso próprio projeto político-pedagógico e a fala das gurias, da Clarice e da Neca de hoje, do quanto a gente precisa entender que esse é um instrumento. Na verdade, o PPP, ele precisa ser o nosso instrumento, então ele não pode, a gente, né, precisa compreender que ele não é mais um papel, né, que fica lá nas nossas coletâneas, né, de papéis e documentos que ficam na escola, mas ele precisa ser um documento vivo, que é isso, que ele consiga, de fato, representar a construção daquela escola, a projeção da escola que a gente quer, mas também a escola que a gente tem. Ele precisa trabalhar nessa perspectiva e ele precisa ser fruto do debate coletivo, ele precisa ser fruto de estudo também sobre, né, que educação é essa. As gurias trouxeram aí vários elementos, né? E aí a gente vai se dando conta de que ele não é depois que eu fiz e aí tá pronto e nunca mais eu preciso olhar. Não, ele precisa ser revisitado em muitos momentos, né? E precisa também passar por adequações, porque a gente se transforma, e a educação tem esse potencial da transformação. Então, ele não pode ser um documento que se engessa e que para no tempo, não. Ele é um documento que vai se adequando, vai se transformando, vai se construindo. Então, por isso a necessidade de olhar para ele a todo momento, porque a gente pode ter ideia, não, já fiz,
esse negócio e não tenho mais, né? Só daqui a, sei lá, 10, 20 anos. Não, né? Porque a gente passa constantemente por mudanças. E aí é viver agora, por exemplo, da pandemia e olhar para o nosso PPP. Quem de nós imaginou que nós estaríamos fazendo formações online? Ou eu não estava imaginando isso, né? Ou numa modalidade que a gente chama agora né, de ensino híbrido, em que a gente está casando atividades não presenciais com atividades presenciais, por exemplo. Meu PPP não fala sobre isso, né? Então, é justamente entender que ele é vivo, ele é constante, ele precisa, sim, ser reorganizado, revisitado, reconstruído, reformulado, né? Ele precisa passar por esse momento e a gente precisa se apropriar. Enquanto escola, o que eu queria dizer é que a gente também precisa se apropriar dele, porque muitas vezes a gente não se apropria desse instrumento para poder, de fato, transformar ele como a identidade da escola em que a gente está, porque ele precisa ter a identidade da escola em que eu estou. Então, eu acho que essa é uma marca importante que a gente precisa pontuar, que a gente precisa construir um movimento, né, de estudo desse referencial. A Guilene pediu a palavra. É só para contribuir com a fala, né, a partir também do que a Dani estava trazendo. A experiência mais participativa que eu vivi de construção de PPP foi na Escola Municipal Porto Alegre, que eu trabalhei lá até o ano de 2006. Não, de 2006 eu cheguei, de 2006 até 10 ou 11, mais ou menos. E uma coisa que me chamava a atenção era o quanto esse processo participativo de elaboração do PPP dava voz aos alunos. Porque ao participar da elaboração desse projeto político-pedagógico, os estudantes podiam questionar coisas que não eram feitas e lá estavam escritas. Eles compreendiam a dinâmica da escola de uma outra maneira e podiam contribuir com coisas novas, né? Então, era uma escola que tinha o hábito de fazer assembleia com os estudantes para várias deliberações, e eu lembro dos estudantes trazendo contribuições para novidades para o PPP, eles diziam assim, né? Então, eu acho que, na verdade, a dimensão desse processo na gestão da instituição escolar, às vezes a gente nem se dá conta do quão potente é, né? Só queria trazer essa contribuição. A Camila. Eu queria trazer também um pouco a questão até de um certo desgosto nosso lá na escola, né, no Ana Íris. A nossa escola é uma das poucas da rede que tem o PPP aprovado, né, e essa escola ela é uma escola que tem um histórico da educação integral, né, ela tem uma história, né, em cima disso, e o quanto que o momento político ele é destruidor, né? O quanto que rápido se desmancha coisas que demoraram anos para se construir, né? Quanto triste é isso, e a gente está passando por esse momento de luto, assim, né? Desde que entramos na pandemia, porque em março de 2000 a gente fica perdido no tempo. Em março de 2020, né? Quando a gente entrou na pandemia, terminaram com o nosso turno integral. Na verdade, no início de 2020, já avisaram o Ana Íris de que as professoras que tinham 40 horas, que estavam no turno integral, deveriam sobrar no quadro, digamos, para transferência para outras escolas da rede, aquelas 20 horas do turno da tarde, que seria substituído pelo FECI, né? Só que no PPP do Ana Íris existe, né, todo prevê, né, essa educação integral com professores da rede, e tem lá toda a estruturação, né, e isso tudo simplesmente foi passado por cima, foi ignorado, e antes
da pandemia, essas professoras já foram colocadas à disposição, já foram tiradas da escola, e aí aconteceu o fim, né, do nosso turno integral. A gente retornou agora no presencial com a educação híbrida, né, como a Dani falou, mas como os turnos integrais das escolas ainda não retomaram, a gente não tem ideia de como que vai funcionar lá, né, mas o quão triste que é tu ter um projeto, tu tá bem, tu ter ele bem absorvido, assim, pela comunidade, tá bem integrado com ele, e de repente vira um governo como foi o do Marquesan, que para a rede municipal de Porto Alegre foi um governo, assim, bem difícil, né, onde não aconteceu construção nenhuma, zero, e muitas destruições, assim, né, do que se tinha construído, assim, não que seja só esse governo, a gente vê, assim, uma série de governos que só vêm e vão tirando, mas esse foi, para nós, lá no Anaíris, assim, um momento bem triste, assim, e que a gente ainda está passando por esse luto, e que a gente, assim, tem muitas expectativas de em algum momento retomar, e a gente não parou de brigar por isso ainda, né? A gente ainda está nessa discussão na escola, e a gente, né, tem isso muito forte ainda, essa discussão, então, que está bem dentro dessa fala de hoje, assim, né, e muito ligada ao nosso PPP, porque está tudo previsto lá, né, está tudo lá bem organizado, portanto que ele é um PPP aprovado, né, dos poucos da rede municipal. Mas eu só queria contribuir com isso, assim, o quanto que esse momento político está muito complicado para essas questões que vocês trazem, né, para nós. E toda a questão ambiental que vocês tinham também, né, na Anaíris. Alguém mais gostaria de contribuir? Pessoal da educação infantil, especificamente, né? A Elaine. Tava vocês aí falando, né? E eu aqui com a Natasha, né? Que está ali. A Natasha que está fazendo todo o curso, né? Eu só entro para bisbilhotar. E eu estava aqui comigo, né? Meu Deus, a educação infantil. Tu consegue construir um PPP? Eu mesmo estava dizendo, eu construí o esqueleto inicial lá, sei lá que ano foi aquilo, acho que 2010, alguma coisa assim, lá da instituição, né? E aí eu disse assim, mas eu construí sozinha. Aí lá, caminhando, a gente começou a fazer ele por partes, mas eu só tenho as educadoras para discutir, porque quando eu levei uma ideia de PPP para os meus pais, tadinhos, né? Muitos não sabem nem ler, né? É comunitário lá. Então eu digo assim, como é bom quando vocês falam assim dos PPP, aí eu consigo enxergar o PPP acontecendo, né? Aí eu olho o meu PPP, não, mas acontece. Aí eu tô eu tô há 1 ano e um pouquinho tentando atualizar, só com esse monte de resoluções que nós temos. Aí eu passo para minhas gurias, né? Leiam. Aí elas leem. Mas a gente já faz. Eu disse, pois é, agora eu tenho que escrever o que vocês fazem, né? Então, na educação infantil, a gente não tem o ouvir da criança. A gente tem o fazer da criança, né? Ela ali naquele desenvolvimento, naquela brincadeira, aí tu, como a gente diz lá, é o PPP em ação, né? Tal do PPP em ação. Eu digo, como é importante que a gente consiga trabalhar essas resoluções, e como é bom ouvir os relatos. Eu fico assim bem entusiasmada por escutar, porque enquanto educação infantil ainda é muito limitado, né? Principalmente entre as nossas comunitárias, que, como eu faço parte do Fórum Municipal do Direito à Criança e Adolescente,
a gente trabalha com elas, né? Então, até uma demanda da reunião que teve semana passada, querem ouvir o CME falando dos documentos necessários. Eu, muito bem, até que, enfim, alguém resolveu querer ver o que o CME tem para contar, né? Então, como é bom, estou gostando de ouvir. Eu só entro e saio, mas eu escuto bastante também. Está muito bom. Acho que não tem ninguém ainda. Alguém mais gostaria de se manifestar? Bem, enquanto não se manifesta, deixa eu fazer algumas coisas. Primeiro que eu fiz um infográfico, depois eu vou colocar lá no curso, fazendo um resumão, né, do esqueleto dos 2 documentos, tá? Segundo, eu acho que nós temos que fazer o movimento de resistência. Eu acho que o PPP elaborar um projeto político-pedagógico que tenha a ver com a comunidade escolar, com a instituição em si, né? E, ao mesmo tempo, perceber que há necessidade de se fazer a garantia de coisas que são altamente potentes nessa comunidade, é um movimento de resistência, né? Eu me lembro de 2 situações que eu participei amplamente do processo também de uma escola, que eu não estou mais lá, mas que fez seu projeto político-pedagógico. E eu me lembro que, no momento que nós reunimos os professores e os funcionários, inclusive terceirizados, para falar de aspectos relativos, né, às relações, à formação e a todo o funcionamento da escola, eu me lembro que alguns professores ficaram bastante abismados do que ouviram, né? Então, assim, a gente precisa, às vezes, ouvir, né, as outras lados dessa mesma escola plural, né, e construir junto com elas, e talvez daí venha a resistência, né. A comunidade, Elaine, ela é bem simples, eu me lembro muito bem, mas ela diz alguma coisa, ela diz o que ela espera, né, não de uma forma como a gente, né, coloca, né, mas algumas coisas ela nos acena como indicativos, né, do projeto, mas a gente, sem dúvida, precisa do aval dessa comunidade, da parceria dessa comunidade, para fazer a garantia de algumas coisas que nós, a duras penas, conquistamos, né, a duras penas, sabe, e que a gente, por desconhecer, talvez, a potencialidade, né, que nós temos, estamos largando mão, assim. Eu acho que as discussões são muito importantes. Eu me questiono sempre, quando uma Secretaria de Educação contrata um serviço externo para fazer um turno integral que os profissionais da escola poderiam fazer com muito mais competência e conhecimento comunitário e conhecimento da proposta de educação, eu me questiono 400 mil vezes, né? Como resistir? Alguém mais? Clarice? Oi? Até assim, ó, eu estou fazendo uma consulta ao CME justamente nessa questão da educação integral, porque as nossas instituições estão tendo que fazer educação integral. E pela ótica da secretária Janaína, vai ser responsabilidade destas OSCs ajudarem na alfabetização. E ela disse isso, né? Bom, nós contestamos, então o edital está para sair como, como é que é? Letramento e alfabetização matemática. Mas só que a educação integral tem 4 eixos. E ela está
nos cobrando valores. E quem é que vai executar alfabetização se nós não somos professores? Até temos pedagogos, professores, mas eles não estão contratados como tal, e sim como educador social para executar a educação integral. E isso é brabo, né? Eu estou bem indignada com eles, eu estou fazendo a consulta para o CME para poder bater na secretária depois, se for necessário. Eu não sei se a Marta queria falar. A Marta diz, saiu hoje esse edital sobre o letramento, sim. E aí, gente, eu acho que a gente tem que pensar muito bem no que é a educação infantil e fazer a garantia, né, do que é uma educação infantil. A Neca pode falar aí melhor que eu, Neca. Eu digo que nunca me meto na educação infantil, porque eu tenho muito pouca praia, mas quando pensam em alfabetizar a partir da educação infantil, eu penso o que eles vão roubar para que isso aconteça, né? O letramento é uma coisa, mas a questão não é o letramento, né? É a alfabetização. Né, Neca? Letramento, sim, mas alfabetização, nem pensar, né? E em tempos de pandemia, que as crianças nas escolas públicas e conveniadas reduziram um número, foi assim, em torno de 50% que estão frequentando a educação infantil. Me questiono, assim, como que vai ser o primeiro ano quando retornarem, né? A alfabetização dessas crianças, né? Porque a educação infantil, todo o trabalho que era feito antes, né? Que tinha toda uma fundamentação da área motora, da área recreativa, lúdica, né? Todas as brincadeiras, a interação deles, as relações, nada disso. As crianças estão cada vez mais isoladas, né? Então, muitas coisas vão ficar pendentes nesse caminho, né? Mas vamos ver o que vai dar no final disso tudo. Mas eu não consigo imaginar, eu acho que esse turno integral é a partir do ensino fundamental, acho que a educação infantil não está incluída, né, Elaine? Não, educação infantil não. É do primeiro, esse edital que está para sair, ou que saiu, é do primeiro ano ao terceiro ano. A educação infantil não tá nessa briga, graças a Deus. E ela que não invente. A Ana da Vale Verde, ela tinha colocado no chat, né, Ana, que quando as pessoas chegam na escola dela, a primeira coisa que ela faz é apresentar o PPP, que foi uma das coisas que eu coloquei, né, então... Posso falar essa questão, né, eu tenho, como eu falei lá no início, né, o primeiro PPP que eu participei da construção dele, porque eu entrei no município, escola fundamental, né, eu sou alfabetizadora, e a convite da secretária Cleci, em 2016 eu assumi a direção da EMEI Vale Verde, então eu estou engatinhando na educação infantil, foi um desafio, né, estudando bastante, aprendendo bastante, e já lá na EMEI Vale Verde, eu peguei o final de 2016, nesse ano eles tinham feito toda a discussão e a construção do PPP, e eu acabei entregando com a antiga direção. No fim, eles perderam o PPP, eu não sei o que fizeram. Então, a gente vem fazendo o estudo e a reconstrução, revisitando desde 2019. Ano passado, na pandemia, a gente realmente, eu acho que essa questão na educação infantil é mais difícil a gente envolver a comunidade, porque pelo menos ali
na comunidade que eu trabalho, que é aqui no Ituçabará, ele já tem uma ideia da Vale Verde como uma escola boa, então quer dizer que tá bom, né? Eles largam os filhos já confiando nessa questão do trabalho, então as participações deles, assim, elas não são muito efetivas, né? Eu vou dizer, é uma comunidade boa de trabalhar, mas eles confiam tanto na escola que eles acham que a participação acaba não sendo, então a gente está toda hora fazendo esse chamamento, a gente tem um bom diálogo com todas as famílias, né? Mas essa questão do PPP, né, ano passado, então, a gente aproveitou essa pandemia e com o grupo todo a gente envolveu, né, o grupo todo lendo as resoluções, as legislações e fazendo a discussão e a construção do PPP. Mas mesmo assim, eu acho que para a questão da identidade da escola, quando chega alguém novo na escola, não importa se é o estagiário que chega, a gente faz essa conversa, a gente tem conseguido fazer isso e manter, e apresenta o PPP da escola, né, porque é importante eles poderem entender que esse documento não é um documento de gaveta, né, ali tem todo o estudo que a gente fez, onde está embasada a nossa proposta pedagógica, que ela não é assim, eu fecho a minha sala e daí eu vou fazer, não, né, tem uma identidade ali, e agora, esse ano, a gente está conseguindo fazer isso com mais calma, né, até porque com menos criança na escola, né, a gente consegue ter um olhar mais atento para as práticas, né, consegue garantir mais os momentos de reunião, né, e de um planejamento mais tranquilo, que eu digo, não é naquela correria, né, então, esse documento o pessoal está conseguindo entender, e eu acho que, assim, enquanto rede, nesses 21 anos, eu acho que as pessoas não entendem a importância desse documento, né, porque quando eu cheguei na rede, ninguém me apresentou esse documento, foi depois de um tempo, porque tinha essa obrigação de entregar, né, então, foi feito isso, e aí, nessa construção lá no Fundamental, quando eu estava, como distribuíram nos grupos, quando montaram, e aí para fazer a leitura final do documento, era o Frankenstein, porque não tinha conexão, era uma coisa muito... A gente deu para perceber que era uma coisa assim, vamos entregar, nós precisamos montar isso aí, nós temos um prazo para entregar. E é isso que eu digo, assim, e nós, enquanto professores, a gente tem que tomar conta desses espaços, tem que estar atento às legislações, tem que estar atento aos movimentos, é cansativo, né, mas a gente tem que estar, porque senão começam a tomar os nossos espaços, e que nós é que temos que estar atentos, né, para poder cobrar, para poder retomar, né, então esse espaço a gente tem que saber. É o que eu digo para a gente, quando a gente conversa com as nossas famílias, o porquê que a nossa prática pedagógica é pautada nisso, e explica, e tem argumentos, a conversa vai de uma maneira. Agora, se eu chego, eu estou fazendo porque tem que fazer, aí é uma outra maneira de ver. Então, acho que é isso que nos dá essa credibilidade, essa confiança, que é um trabalho construído, não é qualquer coisa que se faz, né? É estudado, é pensado, é discutido, é revisitado, não é 100%, assim, não é essa maravilha que eu estou dizendo, é trabalhoso, né, porque todo mundo diz assim, isso acontece de uma maneira tranquila, não acontece de uma maneira tranquila, e até enquanto gestora, o quanto é importante a gente também estar atento, porque até o que eu digo, né, que eles me chamam a pessoa do dinheiro, até para as coisas que eu vou adquirir para a escola, a proposta do PPP, né, para o pedagógico, tem que estar volta, não vou simplesmente comprar por comprar, por que eu estou comprando tal material, por que vem isso, por que vem aquilo, então, isso tem que estar alinhado, né, e é por isso que a gente tem que estar toda hora atento, estudando, e é assim que a gente tem feito, né, a nossa prática, assim, na Vale Verde, né, então, a gente tem tentado, né, manter, estudar e ficar atento, né, tudo isso. Eu acho que é um pouco isso que eu trago para vocês. Eu acho isso super importante, assim, essa questão que tu trouxe dos materiais, né, que tudo tem que estar conectado, assim, porque dentro do PPP tu vai falar da tua linha pedagógica. Quando tu fala da tua linha pedagógica, tu tem que pensar no ambiente, na organização dos espaços, nos materiais, tudo isso tem que estar conectado, tu vai ter que colocar tudo isso dentro desse documento, né? E é a partir da tua linha pedagógica, então, quer dizer, não é
Vamos jogar tudo para o ar e, como tu disse, né, juntar o Frankenstein e cada um, vamos pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e seja o que Deus quiser. Não vai funcionar, né? Então, aí as pessoas ficam perdidas, não sabem que trabalho vão fazer, né? Então, ele tem que ser um orientador, ele tem que ser a abertura do caminho do trabalho da escola, né? Mas também tem que estar escrito de uma forma clara, sem muito termos técnicos. Às vezes está escrito de uma forma tão difícil que as pessoas nem entendem o que quer dizer, né? As pessoas se preocupam tanto em escrever de uma forma tão difícil que não chega para os funcionários, por exemplo, vamos dizer, porque os funcionários também têm que conhecer o documento, né? Os pais, né? Como vocês estão dizendo, os pais nem têm acesso, os pais têm que ter acesso. De alguma forma, a gente tem que traduzir esse documento para eles. Então, mas que ele esteja escrito de uma forma que todos possam compreender, né? E não escrever de uma forma muito técnica que não vai chegar para ninguém. Margarete, me permite só, eu tenho que sair, eu queria só me despedir, aí depois eu deixo a fala para ti, desculpa, mas eu tenho assessoria de estágio, fazendo um estágio em psicopedagogia, e aí ela já está me chamando, mas eu queria, então, agradecer por hoje, pela presença de todos, e no próximo encontro, na quinta-feira, então, nós vamos apresentar a resolução, né, como ela se estrutura e como fazer, então, um PPP e um regimento a partir dessa resolução. Muito obrigada, tá? E obrigada aí a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Eu levantei a mão justamente porque, como quem está na organização tem que fazer esse papel não muito agradável, né, de lembrar dos horários, e aí nós olhamos agora, já são 20h56, né? Lembrando que nós estamos já chegando no nosso teto máximo, né? E vamos manter o limite, até porque quinta-feira nos encontramos novamente e temos muitas coisas que ficaram aqui para continuar, né? A nossa discussão, para alinhavar, e como disse a Clarice, realmente agora, a partir do estudo da resolução, avançar nessa discussão, né? Em seguida, eu vou passar a palavra para a Neca, já para fazer os seus encaminhamentos finais, e um lembrete para todos e todas, né? Que nós encerramos o módulo 1 semana passada, e a nossa monitora estava aqui me lembrando, me avisando, para lembrar todos que temos a avaliação para fazer, né? A tarefa para vocês entrarem no módulo, como é um curso, ele não é avaliativo, mas ele é de participação, tá? Nós precisamos que façam as suas inserções para que possamos ter as participações em função da certificação, é só por isso, tá? E dizer que a discussão de PPP, e regimento, ela é sempre, sempre, sempre fundamental nos meus caminhos tanto de professora formadora de pedagogos e professores, quanto supervisor escolar nas escolas da educação pública, nas escolas públicas, a grande dificuldade que nós temos de articular esse sonho que precisa ser sonhado junto, que é um sonho que todos temos, mas nem sempre os atores do processo conseguem sonhar juntos, né? E aí vem o que antes foi comentado, né? Aquele projeto que tinha que ser entregue, foi entregue, mas de uma forma meio Frankenstein. E isso é muito triste, né? Porque as escolas têm tantas coisas lindas, bonitas, maravilhosas que fazem, mas não registram, né? Nós temos sempre falar nisso, na questão do registro. Mas não quero tomar mais o tempo, senão está muito bom para ficar falando, e eu gosto muito de falar, vou passar para a Neca, então, tá? Nossa monitora, era mais algum aviso para nós darmos? Antes de eu passar para a Neca? A princípio era isso mesmo. Tá. Então tá. Se vocês contatam, são colegas de alguns outros colegas que estão inscritos, chamem que eles venham também, nós estamos enviando e-mails, estamos chamando, sabemos, né, assoberbamento de tarefas que todos estão, mas é tão importante participar, né, tão bom de participar num grupo como esse para discutir. Então vamos buscando os nossos colegas inscritos também para que eles participem aqui conosco desses meets. Muito obrigada. Neca, contigo. Não, só para dizer para vocês, então, que quinta-feira nós vamos tentar costurar
um PPP junto com a Clarice, porque vocês vão ver que não são tantas modificações assim, né, que aconteceram a partir da nova resolução, mas coisas muito importantes que terão que acontecer daqui para frente nos documentos que vão ser construídos. Então, até quinta, e estaremos aguardando vocês. Obrigado pela presença de todos e até o próximo. Tchau, tchau. Bom sonho. Boa noite. Tchau.